Meu nome é Jaqueline Maria Silva, sou aluna do Cefet através do consórcio CDRs. Sou do Polo de Duque de Caxias. Faço o curso de Tecnologia de Gestão de Turismo. E esse vídeo é sobre a AD2 de Transporte Turístico 2. Nele apresentarei uma palestra aos diretores de uma empresa que já trabalham com transporte ferroviário. Só que mostrarei a eles a importância e as vantagens em investir no transporte ferroviário para fins turísticos. Boa tarde, senhores. Meu nome é Jaqueline Maria Silva e venho apresentar um projeto o qual os senhores solicitaram, apontando as vantagens ao investir no transporte ferroviário para fins turísticos. Primeiramente, devemos visar o transporte ferroviário de passageiros muito além de um simples meio de mobilidade entre origem e destino. Hoje, os terminais ferroviários se tornaram verdadeiros centros comerciais. As vantagens desse tipo de transporte é sua flexibilidade, né? De acordo com a demanda e com a variação do número de carros, seja incrementando ou reduzindo. Assim, se adequando à sazonalidade do destino turístico, possibilidade baixíssima de engarrafamento. Com isso, o transporte ferroviário se desloca com maior fluidez. Os trens são apercebidos como parte da própria experiência turística, pois traz valor histórico, cultural e nostálgico. Por essa rara experiência, o transporte ferroviário torna-se um atrativo com um diferencial. As locomotivas, por exemplo, trazem essa nostalgia, apresentando alguns aspectos temáticos de época impressos no veículo. Com isso, despertando no turista o desejo de se aventurar em um passeio de sensações únicas, podendo imaginar-se em um determinado período da história, seja ouvindo uma música, uma apresentação teatral, degustando um prato típico da região, ou simplesmente apreciando, através das amplas janelas, o fascinante valor cênico da via, associado à experiência vivida no trem. Pois quem usa um meio de transporte ferroviário turístico busca desfrutar da tranquilidade, segurança, beleza e conforto, e além de ter uma sensação daqueles que encantavam-se com essa viagem. O tipo de prazer que só esse meio de transporte pode proporcionar. Para que haja sucesso nesse tipo de investimento, temos que levar em conta que o desenvolvimento do transporte turístico através da ferrovia não depende apenas da oferta e da infraestrutura adequada, mas também na qualificação dos serviços prestados, para que torne-se assim para o turista uma experiência inesquecível, e não somente pelo embarque em um meio de transporte antigo. Um fator muito importante que não se pode esquecer ao investir no transporte ferroviário é considerar o fator humano, isto é, a possibilidade de trabalhar com as dimensões da sustentabilidade, seja elas ambientais, sociais, econômicas, culturais, técnico-espaciais e políticas. Com isso, estarão contribuindo com a redução dos impactos negativos ao meio ambiente, com a diminuição da emissão de gases poluentes, a melhoria do desenvolvimento das regiões, com a divulgação de suas culturas e seus patrimônios, na geração de empregos diretos e indiretos. Em algumas regiões, as prefeituras e até mesmo empresas transportadoras de carga, que têm concessões de vias, estão cada vez mais interessadas em valorizar os atrativos turísticos de suas regiões, com o desenvolvimento férreo. Podemos dizer que os anos áureos da ferrovia foram nos anos 70, onde era visado o transporte de carga. Alguns anos depois, o transporte ferroviário perdeu sua importância no orçamento governamental, onde de lá para cá foi decadência, recuperando-se nos anos 2000 com a iniciativa privada, mais precisamente em 2003, que foi o grande ano da virada da ferrovia brasileira, por conta da globalização. Houve um boom ferroviário em virtude da demanda reprimida, com a descentralização do setor, aumentando os investimentos privados, né?
E esse tipo de transporte na atividade turística vem emergindo no cenário turístico brasileiro para gerar um grande diferencial, que é conceber a sensação de retorno ao passado, favorecendo tanto ao resgate quanto à preservação do patrimônio cultural das localidades. Por isso, atrai a demanda interessada no turismo cultural ferroviário no país. Os transportes ferroviários apresentam valores percebidos além da acessibilidade da mobilidade dos destinos que interligam. Isso é percebido segundo a Associação Brasileira de Operadores de Trens Turísticos, que há cerca de 3 milhões de pessoas viajam pelos trens turísticos brasileiros, número que cresce cerca de 8% ao ano. Hoje o país conta com 20 operações frequentes, além de algumas eventuais. Há aqueles que também, infelizmente, desapareceram, como foi o caso do famoso Trem de Prata, que até novembro de 98 ligou São Paulo ao Rio de Janeiro. O trajeto sucumbiu à concorrência com as empresas aéreas, que na época chegava a custar R$ 80 por uma passagem, enquanto o percurso de 8 horas de trem custava pelo menos R$ 120, um valor que podemos considerar relativamente bom, pois o transporte não é tratar somente de um meio de locomoção, e sim de atração. Se compararmos a atividade dos trens turísticos do Brasil com outros países, notaremos que o território nacional possui um grande potencial a ser explorado para a expansão da malha ferroviária para este fim, pois no país existe uma predominância de terrenos baixos e relativamente planos, contribuindo para que grandes distâncias sejam percorridas, além de um clima extremamente favorável, fazendo com que não haja problemas com a sazonalidade, possibilitando que o deslocamento nesse veículo ocorra durante todo o ano. São esses fatores que fazem do transporte ferroviário ideal para o país, enquanto em outros países europeus existe um problema com o deslocamento. Podemos exemplificar a França. Nesse país, os trens turísticos trafegam apenas em épocas específicas, sendo segmentados por 2 estações do ano, ou seja, inverno e verão, enquanto em apenas alguns trafegam o ano todo. Os senhores devem estar pensando, e o retorno financeiro? Em relação a esse retorno financeiro, lhes garanto que é seguro e significativamente rápido, pelo fato da existência do interesse de demanda real e potencial no transporte para o uso turístico. Tanto que existem em várias localidades empresas públicas e privadas que mantêm projetos turísticos ferroviários e que garantem que há público interessado em pagar, e bem, para ver as paisagens do Brasil sobre os trilhos. Portanto, senhores, vocês não estarão somente investindo num meio de transporte, mas sim no desenvolvimento regional e na interação cultural das localidades. Espero que tenha alcançado o objetivo e muito obrigada a todos e boa tarde.